YouTube também. E já começamos no YouTube. Eu vou só abrir aqui para poder também ver o pessoal que está participando no YouTube, para a gente estar conversando, né? As pessoas vêm, comentam, e eu consigo acompanhar aqui também. E aí, César, como você está? Ansioso, cara. Fiquei feliz com o convite, Guilherme. Gostei muito. Acho que tem muito potencial, como eu já falei para você, para a gente utilizar ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial no escritório de contabilidade. Você é um baita de um case de sucesso que nós tivemos, inclusive, a Vereniza. E fico feliz que a gente possa levar isso para mais pessoas. Vamos entender aí. Eu vi que tem perguntas também, então gostei que você mandou uma pequena lista, né, de várias perguntas. Então vamos lá. Espero estar preparado para respondê-las, para poder te ajudar também com isso. Eu acho só... você viu que eu fiz uma cópia, né, para você, porque... E aí, nós estamos aí com o Sérgio Oliveira, que entrou aí, colocou, vai começar, já está na expectativa. Vamos lá. O César Augusto, antes de iniciar essa nossa live, eu gostaria aí que você explicasse um pouco sobre o seu trabalho, qual que é a questão, o seu rol aí de atividades na sua empresa. Poderia me falar na situação? Bom, vamos começar fazendo esse onboard, então explicar um pouquinho. Vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Estamos ouvindo bem. Maravilha. Bom, a Move 42 é uma consultoria que começou em 2016. A gente falava muito sobre gestão de projetos, sobre a parte de agilidade, inovação, já antes da inovação virar uma palavra da moda. Então a gente já trabalha com isso há algum tempo e levou isso para algumas empresas. A Viabiliza, inclusive, como eu disse, foi um case de sucesso muito bacana, que a gente conseguiu levar algumas ferramentas para vocês e apoiá-los nesse processo. Nós trabalhamos são 4 pilares principais, então desde a educação corporativa, que são os treinamentos, formações em company, gestão de pessoas, então trabalhamos com formação de liderança, gestão de projetos, então como trazer projetos de forma mais ágil, de forma mais enxuta para a sua empresa também, lembrando que tudo sempre é um projeto. Então, abrir um novo negócio é um projeto, abrir uma empresa é um projeto, contratar uma pessoa nova, uma liderança nova é um projeto. Então, a gente pode apoiar com esse conhecimento. E agora esse braço da inovação e principalmente com a inteligência artificial, que já existia, né? A inteligência artificial já não é uma palavra nova, ela já existe há muito tempo, não só na realidade como na ficção. Só que agora, desde 2022, ali, início de 2023, com o ChatGPT, que foi o grande piloto aí que levou o que eu digo sempre, ele abriu a porta da inteligência artificial para as empresas, ficou um pouco mais conhecido esse termo. Então, acho até que ficou um pouco mais acessível. Esse é a palavra que eu gosto de utilizar, porque realmente o ChatGPT, ele mostrou que é possível qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta ter contato com uma inteligência artificial. E a gente vai discutir um pouco mais sobre esse termo também, porque também existem nuances aí sobre se é ou não uma inteligência artificial, mas eu vou deixar a audiência chegar nessa pergunta. Então, essa é a Move 42. Convido todos a conhecerem também nossas redes sociais, nossos conteúdos, para vocês também ficarem a par das novidades que nós lançamos aí diariamente para vocês. E eu vou me apresentar como a nossa primeira live. Meu nome é Guilherme. Nós somos especialistas em legalização empresarial. E nós estamos aí focados nas aberturas, alterações, alvarás municipais, bombeiro. E temos aí em parceria a empresa aí do César, além de parceiros, somos amigos. Então, a gente tem crescido muito aí, tanto em troca de conhecimento. O César já aplicou algumas atividades aqui no escritório, onde trouxe um crescimento aí na organização aqui da assessoria. Nós temos mais de 450 escritórios de contabilidade que nós atendemos e precisávamos organizar
essas clientelas, nós precisávamos organizar nosso sistema operacional. E o César entrou com todo o conhecimento aí, onde levou aí a gente a uma excelência. E hoje nós estamos fazendo a nossa primeira live juntos, onde estamos falando aí sobre as ferramentas de organização. E também vamos entrar aí com as IAs para o escritório contábil. César, para iniciarmos aí o nossa live, eu gostaria muito aí que você me explicasse, me falasse, se for do seu conhecimento, se a Skynet irá dominar o planeta. Essa é a sua primeira pergunta, muito bom, né? Essa pergunta estou guardando há 3 dias. Desde quando a gente começou a live, eu sempre quis fazer essa pergunta sobre a Skynet. E eu gosto disso aqui que não está nem no roteiro, né? Muito legal, parabéns. Cara, vocês sabem que a Claro já comprou a NET, né? Então agora é só uma questão da Sky absorver o resto. Então, mas existe aí uma data-chave que foi quando o Exterminador do Futuro 2, né? Ele chegou já aqui nos Estados Unidos. Então isso foi, acho que mês passado, se não me engano. O João Cora, de repente, volta no mundo do futuro, né? E barra essa situação aí da Skynet comprar a NET comprar cá. No momento que o meu técnico está... Pode ir lá. Ele está me oferecendo uma água aqui. Então, gente, iniciar aí. A gente está enrolando um pouco, porque o pessoal está entrando ainda. Estou vendo o pessoal dando boa tarde a todos, boa tarde, Antônio, boa tarde, Marlon. Fico feliz aí que vocês estejam aqui na nossa live e eu gostaria que fosse uma coisa descontraída e de crescimento aí para o escritório de vocês, para a atividade de vocês. Eu tenho um sonho de estar fazendo o contador, o escritório contábil, essa profissão aí está crescendo. Então, essa live nós não estamos fazendo com custo, mas estamos fazendo uma troca de conhecimento para o crescimento do Brasil, praticamente, né, César? A gente fala muito, acho que até quando nós começamos a M42 Educacional, a gente falava muito sobre isso, sobre difundir conhecimento. E essa live, tanto como outras podcasts, eventos que nós participamos, eles ajudam muito nisso. Porque tem muito conhecimento que nós temos com o nosso trabalho. O Guilherme já está também há muito tempo trabalhando com essa parte contábil, com a legalização também, é formado em Direito. Então, tem muita coisa que ele conhece e que a gente pode, junto com a tecnologia, transformar a realidade dos escritórios. Então, acho que o grande objetivo aqui desse momento que nós marcamos é justamente fazer essa conexão entre o que nós conhecemos aqui dentro da M42 como tecnologia, com o que o Guilherme conhece também das dores dos escritórios, de toda a sua formação, de toda a construção que ele teve para chegar até aqui, porque a gente precisa levar isso. Tem muitas pessoas hoje que ainda têm receio de usar a tecnologia. O Guilherme falou que a gente está enrolando, mas na verdade a gente está fazendo warm-up, tá, Guilherme? Não é enrolar, a gente está fazendo warm-up. Desculpa, gente. Então, até que as pessoas cheguem. Eu vou rápido aqui, prometo que vai ser breve. Que aconteceu hoje, nós até discutimos isso no almoço, né? Uma aluna nossa do curso de Inteligência Artificial, nós temos um curso direcionado para iniciantes de Inteligência Artificial na nossa plataforma, e uma das nossas alunas fez o curso e começou a utilizar uma ferramenta chamada TLDV, que é uma ferramenta que ela faz transcrição de áudios, de reunião. Então, por exemplo, se ela estivesse conosco, tudo que nós estamos falando, ela já fazia anotações, já faria um resumo, se gera um plano de ação, ela já anota isso para nós também, é uma ferramenta fantástica. Enfim, e ela colocou essa ferramenta no trabalho dela, começou a utilizar, e todas as reuniões que ela faz, a ferramenta entra automaticamente. Isso é perfeito, maravilhoso, e isso aumentou muito a produtividade dela. Eu mesmo, quando descobri isso, fiquei encantado, porque eu sou a pessoa que sempre fazia a ata da reunião, sou a pessoa que sempre fazia a anotação das reuniões, que ficava ali escrevendo e depois mandava para todo mundo. Achar uma ferramenta que faz isso é praticamente ter uma secretária executiva presente em toda reunião que você faz. Então, maravilhoso. Só que existem algumas configurações que tem que tomar cuidado.
Nessa ferramenta, quando você se cadastra nela, por questões de segurança da informação, LGPD, toda reunião que você faz, ela dispara o resumo para todos que participaram. Qual foi o contexto envolvido com essa nossa aluna que foi o problema? Ela estava fazendo uma entrevista de emprego, as pessoas que estavam ali durante a entrevista, estava ela, mais 2 gestores, um psicólogo e um entrevistado. Quando encerrou a entrevista, o entrevistado saiu da reunião e eles continuaram ali, naturalmente, conversando sobre o candidato, trazendo algumas informações, discutindo alguns pontos, dizendo se iriam ou não aprová-lo. E quando eles todos se desconectaram, essa reunião automaticamente foi resumida e enviada para todos, inclusive o candidato. Então, o candidato acabou recebendo algumas informações que normalmente ficam dentro da empresa. E isso não foi legal, isso gerou um problema, um atrito, inclusive o candidato não gostou, porque imagine que você recebe uma negativa de uma forma que, às vezes, você ainda está com esperança de processo seletivo e espera, pelo menos, que o feedback seja algo bem trabalhado, assim, que a gente recomenda que seja um feedback mesmo negativo, mas seja trabalhado, elaborado, não somente um resumo do tipo, você não foi aceito. Então, isso gerou um desgaste. Então, esse é um exemplo de quando você não está preparado para usar a ferramenta ali, você não configurou da forma correta e acaba ficando com medo, porque ela entrou em contato comigo desesperada e perguntando, César, o que eu faço agora? Como é que eu corrijo isso? Eu não quero mais usar o TLDV. Não é assim. Eu acho que essa live também tem muito intuito disso, de trazer para as pessoas essa segurança de que você pode usar sim a inteligência artificial, você pode usar sim essas ferramentas maravilhosas que estão no mercado, elas estão sim de acordo com o LGPD, mas a sua conduta é que tem que também estar de acordo com isso e as configurações devem estar adequadas. Então esse é um ponto que a gente sempre trata muito quando a gente fala sobre inteligência artificial. Não é a inteligência que é o problema, não é a ferramenta que é o problema, é a forma como nós utilizamos. Todo avião serve para você fazer uma viagem maravilhosa ou para você colocar bombinhas nele e tacar no amiguinho. Como você vai usar o avião é uma escolha sua. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí a primeira ferramenta que eu já citaria para vocês de produtividade é justamente o TLDV. TLDV, TacTicket, Assembly, são diversas, tá? No nosso canal a gente fala um pouco mais sobre elas, mas são alguns exemplos que vocês já podem colocar e vocês vão ver como realmente gera muita produtividade. Óbvio, só tomem esse tipo de cuidado e deixar devidamente configurado. Só abrir uma observação aqui, Gabriel, dá uma olhada no áudio, o pessoal está falando que está com eco. Já arrumou, tá. E, César, só para recapitular aqui, essa LBB, o que ela faz? Qual que é a função dela? Chama TLDV, eu vou mandar aqui para vocês. Isso, TL_TV. Mandei aqui no chat para vocês. Ela é uma ferramenta que ela, vou mandar azul, TacTicket e Assembly. São ferramentas que elas fazem a transcrição do áudio de uma reunião. Então, imagina o seguinte, eu faço uma reunião com o Guilherme aqui, uma reunião comercial, por exemplo, onde eu estou conhecendo o Guilherme, ele está conhecendo a minha empresa, eu estou apresentando, e aí a gente termina essa reunião e algumas ações são marcadas. O Guilherme vai enviar o portfólio dele para mim. Eu iria analisar o portfólio e darei uma resposta em até 15 dias. Então, tudo isso fica anotado nessa inteligência artificial e ela encaminha para nós esse resumo. Então, isso otimiza muito o nosso tempo. Isso é só a ponta do iceberg. Essa ferramenta tem um potencial tão grande que você pode perguntar para ela, como se fosse um chat GPT, por exemplo, como que você utiliza, como que você performou dentro da sua reunião. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com o Guilherme, ele já traz para mim, olha, o César falou 80% do tempo. Do tempo que o César falou, a maior parte que ele falou foi sobre inteligência artificial. Olha, a performance comercial do César, ela foi baixa, ela não foi suficiente. Olha, o César não teve argumentos de vendas bons. Então, é muito interessante até para você fazer essa análise. Na parte comercial, quando a gente fala de análise de conversa, né, para quem trabalha com já SDR, com um processo mais avançado, geralmente você faz uma análise das ligações para entender se o seu SDR está com uma boa performance ou não, para entender os casos que estão acontecendo, por que não está tendo tanta conversão. Quando você acopla essa inteligência artificial nas suas reuniões, o que vai acontecer? Você vai conseguir passar para o seu SDR um indicador muito mais claro. Tipo assim, olha, você, depois de 15 minutos, ainda não tinha apresentado a nossa proposta. Olha, você ficou 30 minutos com o cliente, só que 70% do tempo o próprio cliente que falou, então você não conseguiu apresentar os nossos dados, nossas informações de conversão. Olha,
essa reunião inteira você não fez nenhuma técnica de spin selling, por exemplo. Então você consegue utilizar dessa forma. É muito rico. Realmente nós recomendamos bastante que vocês comecem a utilizar. E ela funciona para reunião presencial também, já aproveitando que eu sei que é uma realidade muito comum nos escritórios contábeis. Funciona também. Já fizemos os testes, tá? Então você pode deixar um celular gravando, alguma coisa assim, e aí você consegue depois pegar essa gravação, jogar para ela, ou para dentro de algum chat GPT, Gemini, Bard, o que você tiver, Bard não, né? O Copilot, e o que você passar para ele e pedir esse resumo, ele também consegue transcrever e te ajudar. Ah, muito legal, legal. Às vezes fica difícil ficar transcrevendo uma ata. Eu acredito que utiliza muito no meio judiciário, né? Que geralmente tem um escrevente lá, o pessoal, um aplicativo desse, geralmente tem um escrevente, o juiz vai falando e o escrevente vai descrevendo. Um aplicativo desse resolve muito o problema, né? Uma situação como essa. Sobre a Skynet, eu não sei, mas essa polêmica aí, eu vou te falar, viu? Será que em breve os escreventes não vão também ter um reposicionamento? Porque imagina, são atividades que você não tem tanta necessidade do ser humano ali. É literalmente uma transcrição de uma conversa. Então, sim, com a evolução das inteligências artificiais, você vai chegar num ponto que você não precisa mais disso. Então, isso vai evoluir. Já existem projetos de lei, inclusive, não é só um, são vários, inclusive alguns envolvendo a OAB, que eles estão comentando sobre a possibilidade de você começar a incluir inteligência artificial nas rotinas mesmo, na escrita de peças e algo nesse formato. O IBM Watson, que é uma inteligência artificial bem antiga, já tem uns 7, 8 anos, o case de sucesso maior deles foi justamente no legal. Eles criaram uma inteligência artificial que envolvia a parte de estudo de leis e eles criaram quase que um assistente virtual para o advogado. Então você podia fazer perguntas, validar leis, procurar precedentes, esse tipo de coisa. Tá aí, gente. Abrimos o hall aí. Sabemos que tem muitos contadores que também são advogados, além da profissão de contabilidade, ele exerce também o direito. Porque eu sou uma pessoa que gosta de escrever o meu dia. De repente, eu consigo esse aplicativo aí. Quais são mais ferramentas de IA que você poderia indicar aí para o nosso público? Vamos supor, eu ainda utilizo muito o nosso Google Agendas. Eu gosto muito desse aplicativo. E, ele está sendo muito útil, porque está no meu celular, é difícil carregar um caderno, aí ali a gente já marca, já é avisado. Eu vejo que você também utiliza esse Google Agenda quando marca uma reunião ou marca um compromisso. Além desse aplicativo, o que você poderia indicar para os escritórios contábeis? Bom, vamos lá, Guilherme. Para agenda, a gente utiliza bastante. Tem o Google, tem também o próprio Outlook, que é o da Microsoft, que nós utilizamos. Mas uma ferramenta muito bacana, que eu gosto bastante, é o Calendly. O Calendly, inclusive, eu posso passar depois também o link para vocês, mostrar como que funciona. Mas o Calendly, basicamente, ele é uma página na internet onde qualquer pessoa pode acessar a sua agenda, marcar um horário, definir ali o que ela quer conversar com você, e isso já cai automaticamente, fica registrado ali. O Google e o Outlook já tem essa opção também de agenda pública, então você consegue gerar um link para que as pessoas possam acessar ali os seus compromissos e possam marcar também. Então isso gera muita produtividade, principalmente para pessoas que trabalham por hora ou por sessão, como é o caso de advogado, nós como consultores também, nós atuamos no formato por hora, então é essencial que o cliente também tenha acesso para que ele possa ali fazer esse autoatendimento. Então as ferramentas que eu recomendo são o próprio Outlook, o Google Agenda, que você gera um link público para agendamento, e o Calendly. Eu gosto do Calendly por quê? Porque ele é um pouco mais privativo e ele é muito personalizado.
personalizável. Então você consegue deixar da forma que você quiser, colocar o logo da sua empresa, criar blocos de tempo de 30 minutos, 60 minutos, 50 minutos. Você consegue definir intervalos, definir quantas agendas você quer ter por dia. Então, por exemplo, o meu calendar, ele tem 2 tipos. Eu tenho reuniões de 60 minutos, que eu utilizo com clientes, que são sessão de mentoria, de consultoria, e eu tenho reuniões de 30 minutos, que geralmente são alguns cafés, mais networking, uma parte um pouco mais comercial, que eu faço apoio também. E aí, quando essa pessoa ela entra na minha agenda, e eu tenho um bloco ali de 30 minutos reservado, eu já deixei configurado que eu só vou ter 2 blocos desse, e eu defini que vai ser dentro de alguns períodos específicos. Então, por exemplo, você não pode chegar na minha agenda, isso até é uma dica de produtividade, tá? Quando você não controla a sua própria agenda, alguém controla por você. Então, muito cuidado quando você deixa a sua agenda aberta para as pessoas, que eles vão marcar onde tiver espaço. Então, eu já vi muito profissional bom, sem ter tempo de almoçar, porque não soube gerenciar a própria agenda. Então, o Calendly me ajuda em que sentido? Eu tenho lá reservada a minha semana, por exemplo, segunda-feira o bloco da tarde, terça-feira o bloco da manhã, quarta-feira o bloco da tarde, quinta-feira o bloco da manhã, sexta-feira o bloco da tarde. Então, qualquer pessoa que for agendar algo comigo, ela vai escolher 30 minutos em algum desses blocos que eu determinei. E eu só permito 2 agendas desse tipo por dia. Então, isso garante o quê? Que eu tenha espaçamento para poder trabalhar também, que as pessoas possam ter a flexibilidade, o autoatendimento de agendar um horário comigo, e principalmente, ele não deixa agendar agendas seguidas. Então tem um intervalo mínimo de 15 minutos. Que essa é uma ótima dica para vocês. Nunca deixe uma agenda encavalada com a outra. O Calendly já tem essa inteligência de não permitir que as agendas se batam. Então você consegue marcar comigo às 2 até as 2h30, o próximo horário só é a partir de 15 para as 3. Então essa é uma ferramenta que eu super recomendo para vocês também, e já tem também ali iniciado uma inteligência artificial, inclusive para ajudar e trazer alguns gráficos para você de melhores horários, piores horários, quando que você conseguiu entregar mais reuniões, quando que você não teve tantas reuniões. Então isso ajuda também, para você saber até, visando o futuro, qual que é o melhor momento, por exemplo, para você tirar férias, onde você teve uma baixa de reuniões, uma baixa de compromissos. Legal, legal. Eu preciso muito. Eu adotei a Google Agendas porque eu sou aquela pessoa que marca sempre as pessoas no mesmo horário. É incrível. É incrível. Não, eu ia lá, a pessoa, Guilherme, eu marquei um horário com você. E o outro contador já estava esperando o meu atendimento já, por videoconferência ou presencial. E aí eu me virava. Inclusive, essa live aqui você tinha outra também, né? Fiquei sabendo. É verdade. Não abre o jogo. Fiquei sabendo disso também, né? E eu vou falar para vocês, para fazer a live, a gente foi um dia inteiro, né? Então a gente se preparou muito bem para estar aqui. E voltando ao assunto das agendas, eu sempre me agendei aí os contadores ao mesmo tempo, 2 contadores no mesmo horário, e isso pegava muito para mim. Eu ficava, cara, não é possível. Adotei o Google Agendas e tenho trabalhado bastante com ele em relação com blocos. Eu sou uma pessoa que tem TDAH, então para produtividade eu tenho um pouco de dificuldade. O que acontece? Eu separei as tarefas em blocos e o Google Agendas faz essa separação. Também, o que eu faço também, no momento que o meu telefone está tocando, é o Instagram, está aqui, e separei por blocos, onde também, o que eu faço? Eu abri também para o cliente os horários de atendimento, então lá eu coloco os horários que eu posso atender. O contador vai lá, ele marca o horário que fica mais benéfico para ele, e assim eu consigo fazer o atendimento. Já cai na minha agenda e eu consigo. Mas esse aplicativo do qual você disse, essa ferramenta aí, eu vou tentar me adaptar com ela, me instalar, e para poder usar aqui na Viabiliza. Eu sou, entre os 3 sócios, acredito que sou o único que utiliza a agenda e que há necessidade de utilizar a agenda, porque eu sou comercial, então há uma necessidade aí de fazer esse atendimento. César, deixa eu me falar uma coisa. Em relação às ferramentas, como que funciona em relação à adaptação? Porque é uma coisa que a gente tem uma dificuldade aqui no nosso escritório, na nossa assessoria, em adaptar essas novas ferramentas. Por exemplo,
o site GPT. Eu adoro aquele site, eu não consigo ficar sem. Eu sou muito... Eu configurei ele da forma que fica melhor para mim e eu converso o dia inteiro com ele. Eu tudo coloco lá e eu tenho passado isso para os funcionários. Eu falei, gente, o site GPT é seu amigo, coloca lá e vamos utilizar. E eu vejo uma certa resistência em utilizar. Quando a pessoa pega mesmo e vê a utilidade, aí a pessoa não larga. Eu vejo que a pessoa gruda no site, quer perguntar até o bom dia, como deve ser falado por o ChatGPT, as pessoas ficam viciadas. Essa resistência, como que um contador, por exemplo, um escritório contábil, pode trabalhar aí nessa questão? Cara, essa é uma ótima pergunta, porque não é só aí, tá? Como eu disse para você, por isso que a gente tem esse trabalho muito forte de tentar desmistificar, principalmente é isso, acho que a palavra desmistificar, e depois vamos lá o que fala que é o catequista, né? Então, de catequese, primeiro desmistifica. A IA não vai roubar o seu emprego, a IA não vai te substituir, a IA não vai te fazer mal, a Skynet não vai dominar o mundo, pelo menos não aí nos próximos meses. E depois a gente começa a catequização, então mostrar quais são as ferramentas, como a sua produtividade aumenta, como que você pode ter uma performance maior no trabalho. Uma das atividades que nós fazemos muito aqui, que nós temos feito na M42, é justamente levar para as empresas esse processo. Então, nós temos alguns cursos que estão na nossa página, depois eu posso deixar o link para vocês, lá na move42.com.br/cursos. Lá nós temos diversos cursos sobre inteligência artificial, gestão de pessoas, lideranças, comunicação, produtividade, a nossa plataforma. E nós estamos levando principalmente os de inteligência artificial, que é o nosso carro-chefe no momento, para as empresas. Então, as empresas nos contratam nesse formato de in-company para fazer esse trabalho de catequista, de entrar na empresa, entender quais são os processos e enxergar como que a inteligência artificial pode ajudar. Nós tivemos um caso muito bacana, muito legal, que foi dentro de um sindicato, que eles queriam levar para a parte de RH. Então, como que você leva? Como que é o processo do sindicato? Como que você leva para eles a inteligência artificial? Como que você trabalha com essa parte de LGPD também, de documentação? O que você pode e não pode utilizar ali dentro? Então, a gente trabalhou com esses processos, entendeu como eles funcionavam, selecionou algumas ferramentas, isso é um trabalho muito bacana também, escolher qual que é a ferramenta melhor para aquele cenário, e aí sim nós começamos a treinar as pessoas. E aí vem nesse trabalho que eu te falei, desmistificar. Você só tem medo daquilo que você não conhece, a partir do momento que você começou a utilizar, você perde o medo. Então, a primeira dica que eu dou para qualquer pessoa que está começando, entra lá, seja no GPT, no Copilot, no Cloud, no Bing, no Gemini, faz seu cadastro e começa no básico. Oi, meu nome é César, eu estou fazendo uma descrição para o meu perfil do LinkedIn. Eu faço isso. Ele vai te dar. Eu queria saber um pouco mais sobre bolo de canela. Ele vai te dar. Começa com o básico. Começa a entender, pegar ali um jeito de conversar com a ferramenta. O nosso curso, o básico que nós damos, a gente fala muito sobre o saber perguntar. Então, imagina que o ChatGPT é como se fosse uma criança. Então, ele começa zerado e você precisa começar a ensinar ele. Olha, eu trabalho com contabilidade. Meu escritório é especialista na parte de legalização. A minha empresa, ela foca nesse tipo de cliente, indústrias. O meu cliente, eles são empresas que têm de 50 a 350 colaboradores. Então, você começa a passar essas informações que são um pouco mais genéricas para ele, para dar o contexto, e aí você, depois disso, começa a trabalhar e afunilar. Então, acho que essa é a grande dica que eu dou. Explorar. Brinca, não tenha medo. Aí vem a outra parte, que foi que começou essa live, que eu falei para vocês. Quais informações eu não posso passar para o ChatGPT? Nenhum, tá? Mesmo que você utilize o pago, nós usamos aqui dentro a versão paga, tanto dele quanto do Canva também, do Leonardo, mas tome muito cuidado. CPF, documentos gerais, CNPJ, informações bancárias. Pensa assim, tudo que você não vai colocar numa faixa na frente da sua casa, você também não vai colocar no ChatGPT. Entendeu? Então, não coloque seus dados pessoais, é igual currículo, você não põe CNPJ, não põe CPF, você não coloca a sua CNH, não coloque essa informação no seu currículo, porque você não sabe onde vai parar. No GPT também. O que você vai passar para ele? Informações que você tem confiança
em passar para uma inteligência artificial e que não vão deixar a informação, ele chama de único. Um CPF é um identificador único, um CNPJ é um identificador único, uma conta de banco é um identificador único. Então, tudo que é único, você não pode passar. Agora, o que for de amostra é igual a indicadores. Eu vou passar o modelo de contrato para ele validar. Beleza. Eu vou passar o escopo de uma carta que eu estou fazendo aqui, de uma intimação. Vamos falar. Pode passar. Eu estou em dúvida sobre como escrever um e-mail para o meu chefe. Pode passar. Então, esse tipo de coisa você pode passar para ele e pode pedir comentários. Eu escrevi um texto aqui, aconteceu muito isso no começo. Eu escrevi um texto aqui para o meu TCC, eu quero melhorar. Eu vou colocar no ChatGPT? Se esse texto é seu, é um TCC, é único, é autoral, eu não recomendo. Porque tudo que você coloca no ChatGPT, por trás ele está trabalhando também para melhorar. Então, ele vai transferir para a base pública dele. Eu estou falando do GPT, mas entendo que vale para todos, tá? É só porque o GPT é o mais conhecido. Assim como todo áudio que você manda pelo WhatsApp, toda mensagem que você manda, também é utilizada para melhorar o algoritmo deles. Tanto que existe um termo que você aceita de privacidade quando você usa essas ferramentas. Então, só entenda isso. O que eu posso, o que eu não posso passar, o que é criptografado, o que não é criptografado, o que eu posso passar de imagem para ele que é pública e o que não é. Então, esse é o grande ponto. Eu queria só fazer uma pequena intervenção aqui, Guilherme. Você falou do TDAH, e eu coloquei até no chat aqui. Tem uma ferramenta chamada Goblin Tools. Essa ferramenta ela foi criada por uma pessoa que tem TDAH, e ela é justamente para ajudar nessa quebra de tarefas. A gente fez um vídeo para o canal só falando sobre isso. Então, se entrar no M42 Educacional, tem um vídeo nosso, onde eu mostro como usar a Goblin Tools, e ele fala somente sobre isso. Como que você faz para você quebrar atividades, para você estimar atividades, para você tirar os pensamentos da sua cabeça e colocar de uma forma organizada. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Então, a segunda sugestão, a segunda ou terceira sugestão que eu trago para vocês hoje, visitem esse vídeo nosso da Goblin Tools, acessem o site, ele tem várias abas, inclusive ele mostra como que você pode reescrever um e-mail, ele tem uma ferramenta que você pode jogar um texto, ele identifica o tom daquele texto. Então, a pessoa parece estar com raiva, a pessoa parece estar alegre, a pessoa parece estar rancorosa, a pessoa parece estar em êxtase. Então, tudo isso ele vai te ajudar. Gratuito também. Tá? E se você tem muita coisa na sua cabeça, ou se tem essa questão do TDAH, que foi a origem desse aplicativo, inclusive, você pode jogar todas as suas tarefas do dia ali dentro e pedir para ele te ajudar a organizar, até para, inclusive, estimar o tempo para realizar essas atividades. Então, isso vai te ajudar bastante. E aí você vai seguir a lista que ele te passou. Então, fica uma dica maravilhosa para vocês também. Você que me apresentou ele, eu tenho utilizado bastante. César, fala uma coisa, só para recapitular, então, nenhum site de IA, nenhum sistema de IA, eu posso utilizar, eu posso jogar dados particulares lá. Então, eu tenho que manter restrito, eu posso configurar um contrato, você que é contador aí, quero fazer um contrato de constituição. Você pode mandar sua IA fazer, mas você não pode jogar dados particulares nesse aplicativo, nesse sistema. É isso. Exatamente. Que você passou. Inclusive, olha que interessante. Você pode falar assim, mas eu vou pedir, então, não vou mais ter advogado, eu vou pedir para a IA fazer meu contrato. Mas não é isso que eu estou falando. Mas existem contratos que eles têm um certo padrão. Quem é advogado sabe disso, inclusive. Você tem algumas peças que são mais ou menos padrão, você vai ajustando ali de acordo com a especificidade de cada cliente. Quando você quer treinar o seu ChatGPT, que é possível, a sua IA, você pode pegar os modelos que você já possui, tirar os dados, né, óbvio, do cliente, os seus dados, jogar dentro da inteligência artificial e falar para ele, eu vou te passar 4 modelos. Aí você joga esses 4 modelos lá dentro. Agora eu quero que você utilize esses modelos para construir um novo contrato nesse sentido, com esse intuito. E aí vai funcionar e muito bem, vai te ajudar. Porque ele já vai saber a linguagem que você usa, o tipo de cláusulas que você já tem, ele vai utilizar para isso. E aí depois você pode ajustar, sempre confere, é a dica que eu dou. Não confia 100%, sempre você tem que conferir o que sai da inteligência artificial,
porque é aí que entra uma discussão que talvez ou não a gente entre hoje sobre a inteligência artificial. Mas essas IA generativas, né, como assim se vendem, elas também podem cometer erros, podem acontecer os devaneios que nós falamos. Então, tudo que volta para você, sempre confira. Não vá cegamente confiando e passando para o próximo. Seria isso que eu falo para a minha equipe. Você utiliza um IA, mas você utiliza como um aprendizado. Um e-mail que é criado pelo IA, você é apenas um modelo ali. Você precisa modificar esse e-mail para dentro do perfil do cliente, do perfil do contador ali, para quem vai estar recebendo esse e-mail. Às vezes o IA tem um padrão ali, colocar assim, escreva um e-mail para o meu cliente sobre cobrança. Ele vai lá, olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Só esse início você já vê que é uma forma padronizada, mas não é uma forma obrigatória do qual deve ficar. Mas ele te deu uma ideia de palavras do qual você pode utilizar ali para facilitar o seu e-mail. Então, eu falo muito para modificar o seu trabalho, modificar o que o IA fez. Mas não deixe de passar, utilizá-lo para que ele possa melhorar a qualidade do seu serviço. Uma outra coisa que você comentou aí sobre a configuração do IA. O pessoal fala, tem muita gente que utiliza de modo frio. As pessoas não configuram o IA de acordo. Por exemplo, o meu IA, eu fico como o Thiago Vigro, ele fala que vive conversando com o IA dele, ele vive conversando, perguntando, é uma conversa e ele configura de acordo com as necessidades dele. Faça que eu quero que você seja um sócio que fale sem travas na língua, que fale tudo que eu preciso ouvir. Então, o IA vai respondendo para ele de acordo com a necessidade ali. Ele começa a aplicar situações, colocando situações de problemas para o IA devolver ali para a situação. Eu já apliquei muito para o marketing essa questão de IA. Apliquei muito, vamos configurar, tanto que eu pedi aqui nós fizemos uma análise de tudo o que foi curtido e comentado no nosso Instagram. E o IA fez uma análise completa ali do que realmente viraliza. Então, eu falei, daqui para frente a gente vai trabalhar somente nesse ritmo, nesse modo, dessa forma, porque é o relatório que o IA trouxe, é o que traz do público. E também, sobre essa questão da configuração, hoje em dia, o que acontece? O que eu conversar com ele, ele vai me responder de acordo conforme eu preciso ouvir. Vamos supor, a minha IA sabe que eu tenho a Viabiliza, legalização empresarial, ela sabe o que a Viabiliza faz, porque tudo isso é uma configuração. E eu sempre falo para os colaboradores, sempre faço programação antes da IA. Ela peça para que faça 10 perguntas sobre a empresa, sobre a Viabiliza, sobre a sua função. E assim você responde para ela essas perguntas, do qual vai ficar configurado e tudo que você for colocar ali, ela vai responder de acordo com a necessidade ali, a necessidade dela. Ô César, eu vou só fazer um adendo rápido aqui, tá, Guilherme? O que você falou é perfeito. Nós temos, inclusive, um assistente de prompt, para você ter noção de como a gente já trabalha com isso há algum tempo. Nós fizemos um assistente de prompt, está no nosso site também, gratuito, para quem precisar usar, que é justamente o quê? Você coloca ali o que você precisa, qual que é o tom que você quer utilizar, quais palavras você quer evitar. Então, existe esse formato perfeito que você falou, que é de você realmente perguntar para ela, antes de você me responder, me faça 10 perguntas sobre o meu negócio. Antes de você me responder, apresente o seu entendimento para que eu possa validar. Uma das coisas que eu aprendi, eu sempre utilizo é isso. Então, eu vou, por exemplo, simular uma entrevista. Vou dar um exemplo recente que a gente aplicou numa mentoria. Então, tinha um mentorado nosso que ele iria fazer uma entrevista e ele queria se testar. Então, ele pegou os dados da empresa que estava no site para a qual ele iria fazer a entrevista, jogou dentro da inteligência artificial e falou: quero que você se comporte como uma entrevistadora que trabalha no RH desta empresa.
me faça 20 perguntas que você faria numa entrevista. Então, o que aconteceu? Ele passou primeiro todo o contexto, aí ele disse especificamente qual que era a tarefa que ele precisava, e aí ele recebeu 20 perguntas e ele foi se treinando e se testando. Então, isso é muito importante também, isso é muito útil. Algumas conversas talvez difíceis, igual você comentou, poxa, eu quero ter uma conversa com o meu sócio, mas eu não sei como começar. Então, você pode falar sobre isso. Olha, eu tenho essa situação, meu sócio é assim, assim, assado, esse é o perfil dele, nós já estamos com um histórico assim, e eu preciso falar com ele sobre esse assunto. Como você recomenda que eu aborde? Então, existe sim essa possibilidade. Lembrando sempre, o ChatGPT não é um psicólogo, tá? Ele não é um especialista em comportamento humano. A gente pode, por isso que vai ter algumas aspas aí quando a gente chama de inteligência artificial, mas sim, ele vai nos ajudar bastante porque ele tem uma visão imparcial. Acho que esse é o ponto-chave. Ele tem uma visão imparcial. Ele não sabe de sentimento, ele não sabe o que você está falando, ele não está sentindo a raiva e o rancor. Então, às vezes, o que nós não temos coragem de falar com a pessoa com medo de julgamento, quando a gente fala para o ChatGPT, só de falarmos, isso já nos ajuda a oxigenar as ideias. Eu já falei os meus sentimentos para o meu site GPT. Ele fala, nossa, é muito difícil, complicado essa situação do que você está passando. Ô César, voltando em relação às IAs para contabilidade, o contador, ele vive com prazo, sabe? É guia vencendo, alvarás que estão vencendo, é bombeiro que está vencendo. Você sabe de algum IA ou alguma ferramenta de organização que pode ser passada aí para o contador para que ele possa facilitar a vida dele em relação a esse, até mesmo pessoal também, porque, tipo, eu tenho minhas contas pessoais, eu preciso de uma organização, eu preciso de alguém me avisando aí. Você conhece alguma ferramenta que é útil aí para essa organização? Sim. A ferramenta que eu recomendo, que inclusive é que nós utilizamos aí com você na consultoria, que nós utilizamos aqui internamente, se chama ClickUp. ClickUp. Mandei o nome aí para vocês também. Ela é uma, tá? No curso de produtividade, até nós comentamos, não existe a melhor ferramenta, existe a ferramenta que é melhor para você. Então, se você fizer um to-do bem feito no seu Outlook, se você utilizar um Asana, se você utilizar um Google Notes, um Google Keep, já funciona. Né? É muito mais comportamental do que necessariamente ferramental. Mas o ClickUp, por que ele vai ajudar você? Por que nós utilizamos ele, o ClickUp, né? Porque você consegue colocar os cartões, então ele tem uma visão de Kanban similar ao do Trello. O Trello também é uma boa, tá? É que o Trello agora, a versão gratuita, acabou ficando bem limitada, mas é uma ótima ferramenta de entrada também para vocês começarem a se acostumar. Então, no ClickUp você vai ter lá as faixas de atividade com os status. Então, por exemplo, aguardando início, em andamento, parado, cancelado, preso na junta comercial, preso na prefeitura, sabe, algumas coisas assim, aguardando a resposta do bombeiro. Então você pode criar faixas, né, que seriam as situações, os status de cada atividade, e você coloca ali os seus cartões. Então, o que nós já fazíamos no Kanban, no quadro físico, que é o modelo Toyota lá do passado, que nós tínhamos uma parede com vários post-its, até hoje é muito útil, em algumas startups a gente utiliza esse modelo físico ainda, mas hoje você pode usar ferramentas, e principalmente no seu celular. Então, você pode ter na palma da sua mão, no seu celular, toda uma ferramenta ali a seu dispor, com as suas atividades, os prazos que estão correndo, as anotações. Eu, particularmente, gosto muito do ClickUp porque você pode fazer anotações ali e ter o status em tempo real. Com a minha equipe funciona exatamente assim. Todo projeto que entra para nós, seja educacional, seja da consultoria, a gente cria um projeto dentro da ferramenta. Para vocês poderia ser, por exemplo, um cliente, um processo, algo nesse sentido. E aí nós colocamos ali todas as atividades. Inclusive o ClickUp também já tem uma inteligência artificial. Então, quando você descreve ali, estou fazendo um projeto de consultoria para a escola de liderança. Serão 12 encontros dos seguintes temas. Quando você passa isso para ele e pede para ele já criar tarefa, ele consegue criar tarefas, subtarefas, já deixa tudo isso pronto para você.
e já inclusive com algumas pré-definições de estimativa de tempo. Aí você pode organizar, ajustar as datas e o mais importante, ele sincroniza com o seu calendário. Então aqui quando eu abro o meu calendário, eu tenho uma funcionalidade, inclusive, que vocês podem habilitar em todos os calendários, seja o Google, Outlook, que vocês usam, se vocês utilizarem, que é um sumário diário. Todo dia, o primeiro e-mail que eu recebo do dia é o meu sumário da agenda. Então ele vem com todos os compromissos do dia. Então tem os compromissos meus pessoais, tem os compromissos da minha empresa, tem os compromissos da minha sócia, que tem a agenda sincronizada comigo, e tem os compromissos do ClickUp. Então todas as atividades que estão ali listadas para mim, que estão para terminar hoje, ou para terminar em breve, ele já traz também. Então acho que essa é a melhor dica que eu vou dar para vocês sobre produtividade. Ter essa visão dos prazos diária. Então diariamente, seja na parede, seja numa ferramenta, seja na palma da mão do seu celular, façam isso. Olhem para essa ferramenta e entendam quais prazos estão a vencer hoje, quais prazos estão a vencer nos próximos 3 dias. Então isso vai ajudar muito vocês. E com a IA agora, mais ainda. Porque você consegue perguntar para o Trello faz isso, o Asana já está fazendo isso, o ClickUp faz isso. Você consegue perguntar quais tarefas prioritárias estão para vencer na próxima semana. Ele vai trazer uma lista para você disso. Ah, legal. Esse ClickUp nós utilizamos aqui no escritório e por indicação de vocês mesmos. Ele já envia um e-mail para o cliente, né? Em relação a caso o cliente já receba um andamento de um processo ali, eles já enviam para eu adaptei também para o setor de marketing, que da Viabiliza, e também para o setor de prefeitura. Então, são setores, igual de marketing, é bem recente, nós implantamos aqui, e estamos utilizando aí para aprovação de projetos, aprovação de artes, e está sendo bem legal esse uso aí do ClickUp. Nós falamos do ClickUp, falamos de qual mais, César? O Trello, o Asana, o To-Do da Microsoft, o Google Keep também é muito bom, o Teamwork eu já utilizei também. Então tem várias ferramentas, se vocês colocarem ferramentas para gestão de atividade, o Monday também é bem famoso, monday.com. Então vocês conseguem usar essas ferramentas. Isso que você falou, Guilherme, é essencial. Todos os nossos projetos aqui também, a gente fala muito que tem essa questão da transparência com o cliente. Então, quando o cliente entra conosco, ele faz um onboard, a gente coloca já o e-mail dele ali cadastrado e tudo que nós fazemos automaticamente chega para ele e vice-versa. Ele pode, inclusive, comentar. Então, nós fazemos alguma entrega, fazemos algum plano. Semana que vem tem treinamento na terça-feira. Eu já criei uma tarefa para esse treinamento com o tema, com a data, com a estimativa e o cliente já está envolvido. Então, automaticamente, quando eu cadastro no meu ClickUp, o meu cliente já recebe uma agenda com o escopo do treinamento, com qual vai ser o tema, com tudo que eu planejei, a estimativa de tempo. E ele pode devolver para mim, olha, nessa data não poderemos, nessa data não precisa reagendar, gostei muito do tema, quero acrescentar isso. Então, essa transparência na comunicação ajuda muito também. Então, altamente recomendo que vocês façam isso. Por meio, não importa qual seja, né? Eu falo do ClickUp porque é a nossa, que é a nossa favorita, nós utilizamos aqui dentro, mas você tem várias que vocês podem utilizar que tem essas mesmas funcionalidades. Como eu digo, às vezes é muito mais cultural do que ferramental. O meu salão, onde eu faço a barba, onde eu corto o cabelo, ele tem isso. Então eu consigo ali agendar por conta própria, eles têm uma ferramenta para isso e eu consigo receber notificações também. Então é algo que a tecnologia veio para nos ajudar e que nós precisamos utilizar a nosso favor. Beleza, vamos só para... Tem um pessoal perguntando aqui, só para a gente recapitular, e o nosso site aqui do YouTube, tem pessoas perguntando se a aula vai ficar gravado, e vai ficar gravado, o nosso técnico está dando um positivo aqui, vai ficar gravado, então dá para você ver depois, com o tempo, vai conseguir voltar, às vezes você perdeu algum nome de alguma ferramenta, aí você pode voltar e ver de novo, novamente, tá bom? Quem perguntou foi o José Carlos. Tem uma pessoa perguntando sobre se vai ter certificado. A gente pode ver. Para quem se inscreveu, tá, Guilherme? Eu acho que é importante, tem alunos também, pessoas que precisam. Para quem se inscreveu, eu acho que faz sentido, tá? Se você não se inscreveu, dá tempo ainda, corre no link que a gente já disponibilizou para vocês. Se inscreve, a gente precisa desses dados para poder mandar o certificado para você.
tá bom? Disponível certificado é legal, é bom. César, tem uma pergunta aqui que a Monique Martins perguntou: qual o custo das IAs utilizadas? Eu acho que no momento nós falamos só de gratuitos, né? Teve algum que teve custo? Não, todas são gratuitas, essas que eu falei. Assim, gente, não tem almoço grátis, né? Tudo na vida tem um preço. Mas essas que comentei, todas elas possuem uma versão gratuita e depois começam a fazer versões pagas. Isso é natural. O próprio ChatGPT, eu utilizo a versão paga porque eu já entendi, eu até brinco, né? A versão gratuita você pode comparar com um assistente, um auxiliar. Quando você entra na versão paga, já vira um analista. Ele já consegue comparar dados, ele já consegue te dar insights. Coisas que eu fazia antes, igual você falou do Instagram, dos dados. Hoje eu faço esse curso aqui, por exemplo, essa live. Tivemos, acho que, por volta de 36 pessoas, 40 pessoas inscritas. Eu posso pegar todas elas, pegar essas pessoas. No caso, a gente perguntou o nome e uma pergunta-chave. Eu posso colocar lá pelo e-mail, jogar no ChatGPT somente o e-mail delas, vamos supor, ou só o domínio, né? Não vou jogar o e-mail porque é privado, mas só o domínio lá, o viabiliza.com.br, e a pergunta que ela fez. O que vai acontecer? Eu vou conseguir entender, o próprio chat vai conseguir me responder se essas empresas, qual que é o gênero delas, qual que é o ramo de atuação, se veio mais de uma pessoa de uma empresa ou não, quais são as principais perguntas que foram feitas, quais são as principais dúvidas. Nós já fizemos um evento uma vez online que deu quase 100 pessoas, foi um absurdo. 5 anos atrás, eu teria que baixar uma planilha e passar para a minha assistente aqui, para a pessoa que trabalha comigo, para ela poder ler isso e fazer esse trabalho. Hoje, eu pego somente os dados que são gerais, jogo hoje na nossa versão paga do GPT e falo, me traga insights. Óbvio, né? Tem uma forma de perguntar, tem um prompt correto que nós utilizamos, e ele já traz para mim todos os insights. Olha, a maioria das pessoas são mulheres, a maioria trabalha em empresas assim, assim, assado, 30% está com dúvida sobre isso, 20% com dúvida sobre aquilo, algumas pessoas não souberam responder, a maioria veio por grupo de WhatsApp, 10% somente veio por LinkedIn, então isso ajuda muito. Falamos hoje no almoço também, estamos almoçando juntos, o Guilherme e eu, grupo de WhatsApp. Só eu tenho pelo menos uns 30 grupos fácil no meu celular. Grupo com cliente, grupo de projeto, grupo de network, grupo da live, que nós estamos fazendo agora. Eu não consigo acompanhar tudo isso. Já existem ferramentas hoje que se acoplam ao WhatsApp para fazer resumo diário do grupo e para trazer alguma citação, alguma coisa específica. Eu tenho um prompt que eu utilizo, isso já faz uns 2 anos que eu estou utilizando esse prompt, já refinei bastante ele, inclusive, que qualquer pessoa que manda um áudio para mim, um áudio longo ou uma mensagem muito longa, eu transcrevo ela por uma inteligência artificial, aí eu pego essa mensagem e jogo pro meu prompt, e esse prompt já me dá. São 4 perguntas básicas. Qual que é o resumo? Se há alguma coisa que precisa de ação imediata, se essa pessoa está esperando uma resposta, e se ela está esperando uma resposta, qual que é o prazo que eu tenho para dar essa resposta? Então, olha isso. Todos os dias, quando eu vejo os grupos, a gente tem um assistente aqui que trabalha conosco, uma pessoa de verdade mesmo, ela já está treinada para isso. Ela entra em todos os nossos 30, 40 grupos, ela pega essa conversa do grupo, joga no nosso prompt, o prompt já traz, olha, ontem foi falado isso, os principais temas foram esse, o assunto mais discutido foi esse, a conclusão do assunto foi essa, e alguém precisou de ajuda com este tema. Olha que diferente, porque, gente, nós vamos ser sinceros, estamos na era da informação, e agora estamos na era onde a IA está produzindo informação em larga escala. Se você entrar hoje em qualquer rede social, não tem como você dizer que você não viu pelo menos um vídeo, um texto, um post feito com inteligência artificial. Então a gente não consegue mais acompanhar. Então a gente precisa também dessas ferramentas para nos ajudarem a ter um resultado melhor, senão a gente se perde. Então acho que essa é uma boa dica para vocês também. Usem essas ferramentas que já estão disponíveis e são gratuitas, como eu sempre digo, explorem, brinquem, para que vocês tenham um bom resultado. Não precisam ter medo, tenham um bom resultado. Entra lá, faz o seu login no Gemini,
faz uma pergunta do tempo para ele. Qual que é o melhor período do ano para visitar Porto de Galinhas? Faz esse tipo de pergunta, entende, sente. Quando a gente fala de teoria 1, né, que é uma das minhas especializações, a gente fala de sentir o campo. Então, cara, sente o campo, entende como que funciona, mas não tenha medo. Não tenha medo de entrar no carro porque o carro é diferente para você. Entra, liga o ar-condicionado, sente o banco, sente o conforto. Aí você vai ter uma opinião sobre. Eu falo, é igual o carro automático e o carro manual, né? A gente sempre dirigiu. Tem pessoas que já falou para mim, eu não gosto de carro automático, mas depois que dirige, você não quer, você quer dirigir o carro automático, não quer ficar dirigindo carro manual. Você quer falar, você quer ver carro autônomo. Pô, quem já esteve num carro autônomo sabe muito bem como é que é a experiência. Aí você fala, mas eu gosto de dirigir. Tudo bem, gostar de dirigir é legal. Mas vai dirigir todo dia em São Paulo. Não seria muito melhor você passar as 3 horas sentado no passageiro com seu notebook, assistindo uma série, fazendo alguma coisa, enquanto o carro só anda e acelera? Hoje em dia poderia ser muito utilizado, né? Que o pessoal não sai do celular quando está dirigindo um carro. O Gabriel, anota aí que eu gostei dessa dica do grupo. Eu vou querer utilizar isso aí porque vai ser bem-vinda. Eu trabalho com a captação aí de contadores para fazer parceria com a Viabiliza. Como eu disse, eu sou comercial, então as ideias ficam borbulhando na minha cabeça aqui. Tudo que é dica eu utilizo aí. E em relação aos grupos, aumentou muito a minha divulgação aí do nosso trabalho. Foi muito bom. Ô César, tem mais alguma ferramenta aí que a gente pode acrescentar nesse rol aí que você está apresentando? Porque todas essas ferramentas do qual nós conversamos realmente foi bem útil. Uma coisa que eu gostaria de abrir uma observação do site de EBT, uma coisa que eu sou meio apaixonado pelo comercial. E contador, eu falo sempre para os nossos clientes aqui, parceiros, que acabou hoje o contador atrás de uma mesa. Hoje o contador tem que ir atrás, ele tem que sair, tem que ter um especialista ali atrás, mexendo com o seu fiscal, mexendo com a sua parte de legalização, mexendo com os demais setores aí, o RH. E o comercial, ele tem vários desafios. Por exemplo, o questionamento é muito grande. Eu percebo, às vezes, o contador fazendo algumas perguntas bem específicas para ver se eu realmente entendo do assunto. Se eu não sou um charlatão, está ali falando sobre a parte de legalização. E, para brincar, às vezes eu sento no meu sofá e coloco aí o site de EBT. Você é meu cliente. Eu preciso convencer você que eu sou a melhor opção para trabalho, para parceria. E ali ele faz algumas perguntas e eu vou respondendo essas perguntas. É uma forma que eu tenho encontrado como, para mim, diversão. Talvez para alguns pode ser trabalho, mas eu gosto de ser interrogado eu gosto de ser pressionado dessa forma, para que eu possa haver um desempenho ali da minha dicção, da minha forma de trabalhar, da minha forma de dialogar, da minha forma de defesa também. E voltando aí, eu gostaria de falar, que mais ferramentas você pode trazer para nós, César? Ou ferramenta ou IA aí para divulgar aí para nosso público? Sim. Só fazendo um acréscimo de informação, essa ideia do GPT, nós temos um módulo do curso que é somente para estudantes. E a ideia é exatamente essa. Então, eu vou prestar o AB, falando de jogos divulgados. Você pode, o AB é uma prova que você tem simulados, você tem várias informações na internet. Você pode pegar isso, alguns simulados que você já fez,
pode colocar no GPT e pode pedir para ele, com base nesses simulados, eu vou prestar a prova OAB, eu quero que você faça um outro simulado com 100 questões. E ele vai trazer para você. Certificação PMP, vestibular, contexto geral, prova de biologia. Olha, eu vou fazer uma prova de biologia do ensino médio aqui do 3º ano, o tema vai ser esse daqui. Então você pode usar isso para se treinar, isso é muito rico e muito válido. Como eu disse, para negociações também. Então passe lá o seu cliente. O meu cliente ele é uma indústria de válvulas para usinas. Esse aqui é o contexto dele, esse aqui é o site dele, esse aqui é o sobre dele, Como eu poderia fazer uma abordagem, uma linguagem que ele compreenda da importância de formação de líderes? Então você pode sim utilizar dessa forma. E para contadores, mesma coisa. Como que eu posso abordar, fazendo essa parte comercial, como eu posso abordar um cliente novo que trabalha com isso? Quais são os principais problemas relacionados à contabilidade de uma empresa deste ramo? Então, essas são perguntas inteligentes que você pode fazer também, que vão te ajudar bastante. Sobre outras IAs que você pode utilizar, temos muitas. Temos a SpeechGen, por exemplo, que você pode criar textos e diálogos. Então, se você precisa criar uma vinheta, se você precisa criar um conteúdo, um áudio, alguma coisa assim, você pode utilizar a SpeechGen. Ela vai gerar para você todo um diálogo para você colocar no vídeo institucional, por exemplo. Você tem os geradores de imagem hoje, você tem o Canva, você tem o próprio design da Microsoft, que é gratuito, o Leonardo, que agora está dentro do Canva. Então, você tem várias ferramentas que você pode utilizar também para criar artes, para criar conteúdos. Ontem nós fizemos um curso de oratória e nós passamos algumas ferramentas também para criar apresentações. Então, o Gama, o Tome, são ótimas ferramentas que você pode utilizar. O Prezi agora está com inteligência artificial também. Então, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação institucional e a gente sabe que uma boa agência ela vai cobrar um valor relativamente alto. Vamos colocar assim. Não posso falar alto porque é um valor que vale o que uma agência entrega. Então, uma agência vai cobrar um valor que talvez não caiba no seu orçamento neste momento. Mas você precisa de uma apresentação institucional, você precisa ali de alguma coisa para apresentar para um cliente, por exemplo. Eu falo muito que a IA ela veio principalmente para ajudar no Eukip. Então, eu vejo muitos empresários pequenos ainda, que são MEIs, que são ME, que é ele mais 1, 2 funcionários, que estão conseguindo ter resultados muito bons com a inteligência artificial. Por quê? Eu quero fazer uma apresentação comercial, não tem dinheiro para pagar uma agência, eu posso ir lá na IA, no Gama, colocar os dados da minha empresa, colocar os meus argumentos de venda, que eu já fiz no chat GPT, por exemplo, jogar dentro do Gama e pedir para ele montar com as minhas cores. Ele vai criar uma apresentação comercial pronta para mim, bonita, que eu posso mandar para o cliente. Eu não tenho um site, eu posso usar hoje um Wix, eu posso usar o próprio Elementor, eu posso usar várias ferramentas e construir o meu site com inteligência artificial. Então isso é muito legal também. Eu não sei fazer arte, mas eu preciso de um post para o Instagram. Entra num Canva que seja da vida. A versão gratuita já tem bastante coisa, a versão paga é irrisório para o que ela entrega. Então você paga ali um pouquinho para o Canva, você já tem inteligência artificial, já tem outras informações que você pode utilizar ali, já tem geração de imagem profissional, então você consegue fazer um post mais bonito, mais atrativo. Você pode pegar os dados do seu Instagram, que são seus, você pode jogar dentro de uma IA também, do Copilot, do Gemini, do Claude, do GPT, e pedir para ele fazer uma análise disso, e falar qual tipo de meu negócio é esse, eu trabalho com isso, o meu produto é esse, o meu Instagram está tendo esse resultado nesse tipo de postagem. O que eu devo fazer? Ele vai trazer para você um insight também. Então entenda isso. Eu preciso gerar conteúdo, eu preciso gerar artigo para o meu blog, mas eu não sei como fazer. Entre umas ferramentas, tem várias ferramentas, o Whisper hoje, tem várias ferramentas que você já encontra na internet, que eles ajudam você digitar um texto ou falar alguma coisa, ele reconhece a sua voz, ele pega esse contexto e ele gera um artigo para um blog, por exemplo. Lembrando, sempre valide. Gerou um artigo para um blog dentro do GPT, você vai baixar para o arquivo Word, você vai reler, vai ajustar e aí você publica. Muito cuidado com isso, tá bom? Até porque também já existe o outro lado, que já tem também inteligências artificiais para validar se o texto, se o conteúdo foi feito com IA.
Então, para textos que são acadêmicos, por exemplo, que volta naquele que eu falei no começo, vou fazer meu TCC, vou usar o ChatGPT? Não, porque aquele é único, aquele é seu. Então, não faça isso. Mas vou fazer um texto publicitário, uma divulgação do meu serviço. Poxa, várias empresas fazem marcas e patentes, mas a Viabiliza trabalha com marcas e patentes melhor porque ela tem esse diferencial. Isso é informação pública, está no site de vocês. Passa para o GPT, pede para ele fazer uma postagem para Instagram, uma legenda, ou pede uma recomendação de imagem para ele utilizar, ele vai te dar isso. Você vai lá no Canva, gera a imagem, coloca a postagem, está feito. Pede um cronograma de marketing. Tá, eu quero um cronograma de postagens para a minha empresa para os próximos 30 dias. Ele vai te dar isso também, com uma cadência semanal. Então tem muita forma de você utilizar hoje, de novo, para potencializar o seu resultado. Esse é o grande ganho que eu falo da inteligência artificial popularizada. É você conseguir pegar a equipe e fazer ela ter um resultado maior. O que antes você precisava de muito dinheiro, ou de muitas pessoas para fazer, ou de um freelancer, de um terceiro, hoje você consegue fazer sozinho. E aí, óbvio, conforme você for crescendo, esse resultado vai precisar ser ainda melhor, com uma qualidade melhor. Aí você vai contratar uma equipe, contratar uma pessoa, contratar uma agência, e essa agência vai usar IA lá dentro. Então, lembre-se disso também. Né? Porque aí a gente volta para o medo de perder o emprego. Fiquem tranquilos, vocês não vão perder o emprego. Mas vocês sim precisam aprender. Assim como a pessoa que andava de cavalo, precisou aprender a andar de carroça, depois precisou aprender a andar de carro, vocês também precisam fazer esse mesmo passo para continuar no mercado, é natural. Assim como quando muda uma lei, vocês precisam se atualizar. Quando veio o E-Social, vocês precisam todos se atualizar. Então é a mesma ideia. Sempre que vir uma coisa nova, você estar atento, mas não você ficar com medo. Essa questão aí da questão de análise, nós utilizamos aqui, por exemplo, para marcas, igual você estava citando. Para quem mexe com marca, vê que é muito complicado em relação às pesquisas, às buscas de colidência de marca, para que não dê colidência, não dê indeferimento da marca. Uma coisa que eu tenho usado muito aqui é essa análise pelo Instagram. Então, a gente copia praticamente nós fazemos as buscas no Instagram, né, no Google, de todas as marcas ali e colocamos em comparativo a marca do nosso cliente. Então, faz uma análise ali, vê se há uma possibilidade de definimento da marca. A Viabiliza, nós temos uma política aqui de não protocolar marcas que têm uma probabilidade menor de 50%, porque nosso rol é sempre voltado a 100% busca do deferimento. Então, a gente vê que a marca não vai, tem uma probabilidade muito baixa, nós não damos entrada na marca. A gente evita esses indeferimentos aí. Nós orientamos para que o cliente troque a marca. Mostramos através dessa análise que a marca dele não pode correr um grande risco aí de ter indeferimentos e depois gerar mais custos e assim, mais dor de cabeça. Então, a gente tenta evitar esses trâmites aí. Sim. Certo. Essencial. E isso, inclusive, que você está fazendo, essa é uma das vantagens, de novo. O GPT ele não conecta com a internet, né, a princípio. Mas o Gemini, o Copilot, eles conectam. Então, você pode fazer esse tipo de pesquisa também, buscar. Exemplo, tivemos um cenário parecido assim. Eu estou buscando vaga para analista de sistemas COBOL. Vou chutar. A pessoa foi lá, colocou no Gemini, vaga para analista de sistema COBOL, e o Gemini começou a trazer outros termos similares e trazer vagas similares relacionadas com uma assertividade muito maior que a do LinkedIn. Por quê? Porque você não usa, às vezes, o termo analista de sistemas COBOL. Às vezes é programador, desenvolvedor, é outros termos. E aí, quando ele colocou no Gemini, ele começou a encontrar mais. Por quê? Porque o Gemini se conectou. O Gemini ele consome base do Google, né? Hoje o Google, inclusive, no celular, quando você pesquisa alguma coisa, ele já traz o primeiro resultado, é um resumo do Gemini sobre o tema. E depois ele avança. Interessante. Tem tanto contador hoje que chega em mim e fala que precisa de um analista fiscal, mas muitos escritórios. Isso daí, mas é muito mesmo. É uma profissão aí, caso você que está
vendo essa live aí, é uma profissão que está de falta no mercado, aí, um profissional voltado para essa área, viu? É com força mesmo que as pessoas vêm pedindo indicação para mim aí, para indicar um profissional que está precisando aí no escritório e tal. E aí vem um ponto engraçado também, que é o que eu falo de sentir mercado. Talvez, se for uma atividade muito básica, mais simples, você pode também contar com as IAs para isso. Então você pode chegar para um chat GPT da vida, para um Gemini e perguntar, e pedir, olha, eu quero que você se comporte como analista fiscal, especialista nesse tópico, e aí você começa a interagir com ele. Tá? Lembrando sempre de validar, mas pode funcionar. Já tivemos casos, por exemplo, de analistas de RH que precisam do famoso CBO, tal do Código Brasileiro lá de Ocupações. E isso é um caos. Toda vez que entra uma profissão nova, agora chegou a profissão do momento, é o engenheiro de prompt. Não tem engenheiro de prompt no CBO. E a gente sabe que o CBO é imenso. Então, como que eu acho? Onde que eu acho mais parecido? Então, você pode ir lá no Gemini e falar, olha, eu tenho uma pessoa que está entrando como engenheiro de prompt, qual que é o CBO que você me recomenda? Ele vai trazer alguns que são similares, que esse é o processo, e aí você vai conferindo e fala, não, fez sentido. Então, essa é uma coisa que vocês podem fazer. A famosa tal da CFOP. Qual CFOP que eu uso para isso, para aquilo outro? Você pode perguntar também isso para pedir uma recomendação. Célia, tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas, mas são perguntas que a gente tende a responder aqui. Igual a Neuza Barbosa estava falando como organizar serviços versus demanda. Só para dar uma pauta só para nós, mas você já tinha respondido em relação a um sistema do qual é usado para distribuição de tarefas. Goblin. Isso. O Goblin ele faz isso muito bem, tá, Neuza? Você pode depois entrar no goblin.tools e é um goblinzinho, um ETzinho verde. Como eu disse, tem um vídeo no canal que eu explico passo a passo como utilizar, então pode pesquisar lá também. Mas ele vai ser maravilhoso para isso, porque você consegue pegar uma atividade que às vezes é muito grande, pedir para ele quebrar em atividades menores e fazer uma estimativa. A partir disso, você joga na sua ferramenta, seja no ClickUp, seja no Asana, seja no Trello, e aí você vai comentando aquilo. Ah, não tem nenhuma ferramenta. Como eu sempre digo, às vezes é comportamental, não ferramental. Usa a sua Google Agenda, usa uma folha de papel. Eu faço isso até hoje. Eu estou aqui com o Guilherme fazendo a live, eu tenho minhas anotações em papel. Eu tenho um caderno que eu não vou para nenhuma reunião sem levar o meu caderno. Está aqui comigo. Todo caderno que eu vou, toda reunião que eu vou, eu estou com o meu caderno e anoto. Por quê? Porque eu sou uma pessoa mais física, mais do visual. Então faça isso, não tem problema. Faça a IA te ajudar a criar as pequenas tarefas, criar os bloquinhos, igual eu falei. Hoje eu tenho aquele resumo diário da minha agenda. Às vezes eu preciso de ajuda para me organizar. Eu pego aquele resumo diário, jogo numa inteligência artificial e falo, eu tenho tudo isso para fazer. E eu tenho mais isso aqui que eu preciso fazer. Como que eu posso distribuir? Como que eu posso me organizar melhor? E aí ele gera para mim uma projeção de uma nova agenda e eu acompanho e sigo aquilo. E aí eu posso imprimir uma folha e colocar do meu lado para ir ticando, que é o que geralmente eu faço. A gente fala muito isso no curso de produtividade. Às vezes, ter muitas ferramentas também acaba deixando a gente mais improdutivo. Então, se você trabalha no visual, pega uma folha, anota uma lista e vai riscando conforme você anda. Ah, mas eu não sei por onde começar. Então, você vai pegar o que você precisa fazer, vai jogar na inteligência artificial e vai pedir uma ajuda para priorizar. Porque, às vezes, até as perguntas que ele vai fazer para você vai te ajudar a entender o que é mais prioritário, o que é menos prioritário, o que tem prazo, o que não tem prazo, e assim por diante. César, tem uma pergunta aqui do Vitor Lucas, e assim, é bem amplo, porque você apresentou várias IAs aí, várias ferramentas, mas eu gostaria que você indicasse 3 para responder ele, e eu acredito que você já tenha até falado dessas IAs e dessas ferramentas, mas recapitulando, apenas 3 ferramentas que trouxeram o maior benefício para você. Tá. A principal foi o ClickUp, não vou mentir. Foi a melhor que eu já usei até hoje, por isso que a gente utiliza ele. O ClickUp, ele vai... Eu tenho para você noção, eu faço planejamento estratégico com meus clientes. Toda a estrutura do nosso plano estratégico, eu uso ali dentro.
Quando algum cliente precisa também, eu disponibilizo para ele e ele utiliza ali dentro. Então, desde a atividade minha simples de praticar meu exercício físico, minhas atividades, minhas listas que eu preciso fazer estão ali dentro, até o planejamento estratégico. Esse é um ponto. Gosto muito também do Microsoft To Do. O Microsoft To Do também, ele é gratuito, ele é de celular, ele é um site, você consegue usar onde você quiser, e eu gosto muito que ele me tem a opção de compartilhar listas. Então, por exemplo, minha lista de compras é compartilhada, minha lista de livros para ler é compartilhada, então tem um grupo ali que nós alimentamos essa lista juntos. Ele tem uma atividade muito bacana que chama Meu Dia, uma funcionalidade. Então, todo dia eu acordo, eu abro ele e ele traz recomendações com inteligência artificial do que deve ser feito hoje, de acordo com os prazos que eu já coloquei. Aí eu só marco, vou fazer ou não vou fazer. Então, o Microsoft To Do é uma ferramenta muito boa. O Goblin Tools eu já falei também, mas outra que eu super recomendo, que eu comecei essa live falando, é o TLDV. Porque para reuniões, eu que sou uma pessoa metódica, que gostava de fazer a ata de reunião, de ter o resumo dela, e sofria por ter que fazer isso além de tudo que eu já faço, o TLDV salvou minha vida. Então essa é uma dica para vocês também. Então vocês podem utilizar essa ferramenta, Tactic, TLDV, Assembly, Fireflies também, são ferramentas que você acopla na sua reunião e ele já gera esse resumo para vocês. E se você for para a versão paga, ele gera inclusive a gravação. Então facilita para você depois fazer uma memória, entender, lembrar de algum fato. Tá? Então essas são as principais que eu recomendo. Ó, o César Oliveira aqui. Tem uma última para o YouTube. Ah, César, a sua live ficou 1h15, que absurdo. Você pode utilizar um plugin chamado GPT Transcribe, que ele vai passar toda a nossa live, vai fazer a transcrição dela e gerar para você resumida, tá bom? Então, olha só. Olha só. Isso daí, ó, quando ganha tempo... Só para quem ficou até o final essa dica, tá? Se você ficou até aqui para você aprender, quer assistir uma palestra, quer ver algum vídeo, alguma coisa, não está com muito tempo, quer só o cerne ali, o sumário, usa esse plugin também que vai te ajudar bastante. Eu estou marcando aqui no Instagram, que nós estamos também pelo Instagram. Estou marcando aqui. Vou aqui no Instagram com vocês também. Eu estou marcando aqui quem está entrando e saindo, hein? Eu estou só marcando aqui na minha listinha, que eu vou chamar a atenção depois. Ó, o Sérgio Oliveira fez uma pergunta aqui. Tem algum aplicativo que agenda prazos para clientes, como enviar um WhatsApp para lembrar do vencimento do imposto para vários clientes ao mesmo tempo? Tem alguma coisa gratuito nesse sentido? Porque ele pago, eu acho que nós temos um pago aqui. E você conhece algum gratuito? Fala um pouco se você conhecer um pago e um gratuito para que seja divulgado aí. Certo. O Gênios, acho que é o que você utiliza, né? A gente usa um outro que acho que é o Wonder também, que é um que a gente utiliza, que é um plugin. Nós temos vários que a gente já testou, a gente gosta bastante, acho que é bem útil esses plugins de WhatsApp para agendar mensagem, mas hoje a maioria dos CRMs ele já tem essa funcionalidade. Tá? O Zapier, por exemplo, que é um integrador, também já tem isso. O HubSpot já utiliza isso. Então, você consegue fazer agendamento de mensagens, fazer atendimento por WhatsApp, tudo isso integrado. Então, no próprio Facebook, que o WhatsApp ele é da Meta, né? Então, então geralmente vai ser esse formato. Para mandar e-mail, o próprio Clicando faz isso, o e-mail é mais fácil, né? Porque o e-mail é gratuito. Então, o Clicando faz isso, a Zana faz isso, várias ferramentas que eu citei aqui para fazer isso, que é quando você cadastra o seu cliente, a tarefa, cada vez que a tarefa muda de status, ele vai receber um e-mail também. Então, é o que nós usamos aqui internamente, tá? A gente não usa tanto o WhatsApp para comunicação com o cliente. Uma questão aqui, nós temos o certificado digital. E todo cliente que faz o certificado hoje,
vamos supor que seja o A1 e CNPJ. Então, nós sabemos que daqui a um ano vai vencer. Nós temos um setor aqui, o certificado digital, e esse setor já coloca na agenda para receber daqui a um ano o certificado que vai estar vencendo. Então, o cliente já vai receber no WhatsApp aí, depois de um ano aí, uns meses antes, avisando que o certificado estará vencendo em tal data. Então, tenho utilizado muito essa questão de agenda aí. Só para recapitular aí a pergunta do Sérgio, que ele quer agendar aí as mensagens que são enviadas no WhatsApp. E o César aí aplicou o sistema aí tanto pago e também que possa ser utilizado aí em questão de vencimento. O nosso aqui tem que ficar programando, sabe? Vamos supor, o Gênios, nós utilizamos o Gênios e nós temos que ficar programando aí todo mês o mesmo WhatsApp. Eu não vi ainda a função aí que dá para disparar todos os meses, né? Não vi ainda, mas talvez tenha. Uma ferramenta que eu conheço, que é do Alexandre Messina também, se não me engano, eu vou procurar o nome aqui para falar para vocês, que ele oferece essa função de comunicação também, tá? Então, ela ajuda também, talvez possa apoiar vocês. Deixa eu só confirmar aqui. Mas pode prosseguir, Guilherme. Eu vou achar o perfil. Vai achar aí, né? Bom, a gente tem falado aí, falamos sobre as IAs aí que podem ser utilizadas, falamos sobre as ferramentas de organização, são bastante ferramentas que nós aplicamos aí, produtividade e eficiência, conversamos a respeito, os desafios e adaptações, nós falamos logo no início sobre essas questões, e segurança, do qual a gente comentou aí, que não tem como, não pode ficar jogando dados na IA. Por mais que parece seguro, mas não é seguro. Tem uma certa particularidade aí que tem que manter esses dados aí em segurança. Uma coisa que eu falo sempre é o que a IA não pode fazer por você, a Viabiliza faz. Então, fazendo meu merchan, para que você envie os processos aí para a Viabiliza. Tá? César, para a gente finalizar aí, que nós já estamos um tempo já considerável, o futuro da contabilidade com a IA. Como será o futuro aí da contabilidade? O que você acha sobre o nosso futuro? Porque, assim, o que eu escuto, a gente escuta muito assim, estou com medo dessa IA. Meu amigo, por exemplo, que ele entrou aqui na live da Internize sobre viagens, nós trocamos muito ideias sobre IAs. E ele mandou um print e colocou lá, bom dia, colocou lá na IA. Aí a IA colocou lá, bom dia, Michael, como está Internize? Então ele mandou um print falando, cara, essa IA me dá medo. Então, o que você me diz aí sobre o futuro dessa, mais voltado para a contabilidade? Aí você acha que vai ajudar muito o contador? Cara, o que eu sempre digo, não dá para falar a IA é uma coisa que ela penetrou em tantas camadas que eu não consigo dizer simplesmente do contador. Eu acho que o futuro do trabalho com a inteligência artificial vai mudar num contexto absurdo. Não só das profissões novas que vão surgir, mas na forma como todos nós trabalhamos. Então vamos falar do contador. Qualquer área que atua com documentação, produção de documento, com coisas que são muito assim repetitivas, já estão fadadas a utilizar a inteligência artificial num futuro breve. Então, o que eu vou justificar para vocês? Contrato, só muda o cabeçalho e a assinatura. Isso não precisa de uma pessoa digitando, porque hoje já é um trabalho que provavelmente uma pessoa pega o modelo, substitui as informações e repassa, ajustando os detalhes ali.
Uma IA consegue fazer isso tranquilamente. Parte de digitalização como um todo, validação de documentos. Vou mandar documento para um órgão certificador, ou para uma junta comercial, ou para uma Receita Federal. Isso pode tranquilamente ser validado por uma inteligência artificial e, havendo um retorno negativo, aí sim entra uma réplica humana. Então, vou replicar, não, isso aqui está errado, isso aqui, você declinou algo, você deu negativo em algo que está certo. Aí entra uma discussão entre humanos. Mas, no geral, como conta em banco hoje, conta digital, posso pegar 5 anos atrás, né? Nubank acho que fez 8 anos agora, então posso pegar aí 5 anos, 10 anos atrás. Como que você abriu uma conta? Você tinha que pegar os seus CPFL lá, pegar sua conta de luz, sua conta de água, tinha que pegar um documento, tirar xerox, chegar no banco. Aí chegar no banco, o que a mulher fazia? Ela pegava a sua xerox, escaneava e te devolvia. Não faz o menor sentido. Ela, por que você não pegou o original? Não, porque o original não posso ficar. Então, entende? Então são processos que começam a perder o sentido. Hoje você abre uma conta, você baixa o aplicativo, tira uma selfie em 3 ângulos diferentes, bate uma foto da sua CNH, assina uma folha em branco 3 vezes e você abriu uma conta. Então, eu acredito que o futuro de toda legalização no geral, seja no contábil, seja no jurídico, ele vai ser, sim, essa digitalização. Então, validar documentos, validar processos, validar assinatura, validar elementos que você simplesmente com grandes aspas, tá, por favor, é uma pessoa que vai olhar um documento e falar tá certo, tá errado e bater um carimbo, isso pode ser feito de forma digital. Tá bom? Nós utilizamos aqui nós estamos tentando transportar tudo para o meio digital. Então, até a assinatura física estamos tentando parar, nós estamos tentando incluir isso na cabeça do contador para que seja de forma digital. Sim. Hoje você consegue assinar qualquer documento gratuitamente pelo GovBR. Sim. Nós utilizamos internamente uma solução própria, porque nós gostamos, uma Authentic, inclusive, uma recomendação para vocês, ela nos atende muito bem. Mas existe, sim, a possibilidade de você assinar qualquer documento pelo GovBR. Você informa o seu CPF e você assina o documento. Então, esse é um ótimo exemplo de coisas que você não precisa mais. Vou longe, mas não tanto. Cartório. Será que precisa ainda de cartório? Porque o que é o cartório? É literalmente isso. Você vai lá, ele vai olhar para o seu CNH, vai olhar para a sua cara, vai olhar para uma assinatura que você assinou 10 anos atrás e vai falar, acho que os 3 são iguais. Aí ele vai cobrar R$27 e bater um carimbo e colar adesivo. Será que isso vai fazer sentido daqui a 5, 10 anos? Será que uma IA já não pode fazer isso de uma forma muito mais rápida? Aí entra a questão da segurança, por isso que eu falo que é importante. A gente hoje tem muito mais questões relacionadas à segurança do que à tecnologia. A tecnologia ela já tem capacidade de fazer coisas que a gente nem imagina. Mas ainda existe o problema, que é onde eu falo, que é o ser humano, que é 1000 vezes melhor. Por isso que o ser humano, a IA não vai substituir, não vai tirar o emprego do ser humano. Porque por mais que a IA seja incrível, sempre vai ter um ser humano por trás que ele é capaz de fazer coisas incríveis e coisas não tão boas na mesma proporção. Então, do mesmo jeito que eu tenho uma tecnologia absurda, que eu já poderia usar para validar documentos sem ter necessidade de cartório, eu tenho do outro lado uma tecnologia absurda que pode ser utilizada para falsificar a assinatura. Que pode ser utilizada para falsificar elementos gráficos, que pode ser utilizado para falsificar a informação. Então, perceba isso também, essas nuances. Então, se você me for voltando para o tema, o futuro do computador está muito mais relacionado, de novo, a cultural do que a ferramental. Tecnologia, se você quiser hoje transformar o seu escritório de contabilidade num escritório 100% digital, com autoatendimento por totem, a pessoa chega, igual o McDonald's, a pessoa chega na sua empresa, vai ter um totem ali, ela vai apertar o que ela quer, vai botar os dados dela, vai ter a máquina de cartão, ela vai passar o cartão e vai sair impresso o documento com os dados dela. Só depende de você. Mas o ponto é, você tem segurança para isso? Será que não vai chegar alguém e botar um cartão codificado que vai hackear o seu sistema e vai puxar os dados de todos os seus clientes do seu totem? Então entenda isso também.
Mas eu não tenho dúvidas, possibilidade para a contabilidade é o que mais existe. Para o jurídico, é o que mais existe. Eu conheço muito advogado, inclusive a gente está montando um curso para advogados, justamente que já estão utilizando a rua da inteligência artificial. Porque sim, você consegue aplicar. Como eu sempre digo, não existe a melhor ferramenta, existe a ferramenta que é melhor para você. Então, conforme você pega intimidade, conforme você descobre como ela funciona, conforme você percebe as possibilidades da ferramenta, você facilmente agrega aquilo na sua vida e começa a ter resultado. Mas eu falo, essa questão da IA montar uma contestação, porque aqui nós fazemos defesa de marca, então, cara, é incrível. A contestação que ele cria, aí eu coloco, incremento, tipo, quero que ele esteja mais específico, um pouco mais agressivo, um pouco mais... Ela deixa muito melhor. Ela coloca as palavras que eu preciso escrever ali naquele documento. César, habilidades para lidar com uma IaaS. O que você me fala, hein? Eu quero complementar essa tua informação, porque é uma coisa que é aquele momento que eu falo da catequese. O primeiro ponto que eu faço sempre é desmistificar. Então, primeiro eu desmistifico. A IA não vai roubar seu emprego, você precisa aprender a usar ela para você trabalhar melhor. Agora é a catequese. Como que você vai trabalhar melhor? Quando você falou da contestação, você concorda comigo que por mais que você tenha muita experiência e você faça ótimas contestações, você precisou passar algum modelo, passar alguma forma para ela e ela aperfeiçoou. E quando ela aperfeiçoou, você não aprendeu a fazer melhor também? Sim. Por exemplo, hoje em dia nós temos... eu tenho colaboradores que falam, Guilherme, a partir de quando eu comecei a usar IA, porque eu sempre falo, não é copiar e colar. Utilize, mas utilize com um aprendizado. Eu sempre tenho isso aqui em mente. Então, tem colaboradores que falam, Guilherme, até o meu vocabulário diário ficou melhor. Quando eu estou conversando com algum amigo, eu já consigo falar palavras do qual não era do meu rol ali, do meu dia a dia. Então, por quê? Porque a IA traz uma amplitude nesse conhecimento, entendeu? Então, a pessoa, eu, por exemplo, já melhorei em questão de pontuação, acentuação, porque eu coloco ali, eu releio o que ela escreveu e eu estou aprendendo ali ao crescimento ali, estou aprendendo um português, estou aprendendo ao aumento do meu dicionário de palavras ali, está aumentando ali. Então, não é um copiar e colar, é um crescimento ali que eu utilizo para o meu crescimento mesmo, sabe? Para estudar, às vezes preciso ter um estudo aí mais aprofundado, então utilizo a IA fazendo um resumo, fazendo perguntas referente àquele texto, àquele assunto. Então, tem sido muito crescimento para mim. Eu tenho crescido muito mesmo. Sim. E, bom, eu estou olhando aqui também para a gente não esquecer algumas perguntas que vieram da audiência, né? Na parte de conciliação bancária, olha que doido. Conciliação bancária. Eu ouvi dizer que a IA pode fazer até conciliação bancária enquanto a gente toma um cafezinho. É verdade ou estou vendendo um sonho? Eu acho. Eu fiz um store fazendo mercado. Fazendo mercado, você já podia fazer o... Eu vou te falar, tá? A IA pode sim. Você consegue fazer, óbvio, né? Tivemos aí um caso da Amazon que montou alguns mercados e, no fundo, não era inteligência artificial, eram alguns outros trabalhadores, tem todo um contexto ali. Mas, sem dúvidas, hoje você já faz compra pelo celular. O Microsoft To Do, que eu falei que eu utilizo, na minha lista de compra está lá, ele já conhece os meus padrões e ele já recomenda itens para colocar na minha lista conforme eles vão acabando. Então, não tenho dúvidas, tá? Fique bem tranquilo em relação a isso. Com o advento das compras online, isso aí já é falado há muito tempo. Você vai chegar na sua geladeira, que agora vai ser uma geladeira inteligente, com painel, ela mesma vai escanear o que tem dentro e vai te dizer, você precisa comprar mais leite, você precisa comprar mais batata, tá faltando frutas. Olha, faz 4 dias que você não come frutas.
Então, sua dieta tá saindo da regulagem. Então, não tenho dúvidas, tá? Quanto mais... Agora, olha o ponto, que para falar agora um pouco mais de pé no chão, que a gente fala de futuro da IA. Sabe qual que é o maior problema da IA hoje? Por que a gente não entrega ainda todo o potencial dela? Ainda é energia e espaço. Porque a gente fala muito, eu estou aqui no chat GPT, eu estou no notebook. Mas quando você está falando com o chat GPT, você está falando com um servidor que está hospedado lá nos Estados Unidos, que está consumindo energia, que está ocupando espaço. E hoje, inclusive, a Microsoft publicou, hoje não, né? Faz umas 2, 3 semanas, a Microsoft publicou uma reportagem que ela comprou uma antiga usina nuclear para poder continuar com esse sonho. Então, existe, lembra que eu falei, existe uma questão cultural para o avanço da IA e existe uma questão também de infraestrutura. Já se fala há muito tempo, a Google já fala de colocar servidores no oceano. Por quê? Porque para quem trabalha com TI sabe que um dos maiores medos da TI é justamente o aquecimento dos servidores. Então, você ter superprocessadores, supercomputadores trabalhando com inteligência artificial não é barato. Consome muita energia e gera muito calor. E você vai colocar isso embaixo d'água, vai ferver a água do oceano num planeta que já está superaquecido. Percebe como tem várias nuances aí, um impacto muito maior do que simplesmente eu aqui no meu chat GPT? Verdade, hein? Verdade. Olha só. As asneiras que eu escrevo no chat GPT, ela vai para algum lugar, ela fica armazenado em algum espaço, que ela não fica no ar. Então, ela vai para o espaço e esse servidor é ocupado por esse conteúdo, do qual precisa de um lugar físico para ficar. Exatamente. Interessante. Eu falo muito isso, as pessoas às vezes não têm essa visão, mas todo cloud para você é physical em algum lugar. Então, eu estou aqui na AWS, estou na Amazon, temos 40 servidores aqui no Hyper-V. Cara, isso está em algum lugar, isso está no Azure, em algum lugar isso está físico, não tem como. Então, esse é o cuidado que tem que ter também. As pessoas às vezes esquecem desse detalhe. Né? No fim do dia, toda a informação digital, ela é, em algum momento, analógica. Essa live que estamos fazendo, ela está digital para o planeta inteiro, para o mundo inteiro, mas em algum momento ela se torna física em um servidor da Google. Então, em algum lugar, eu posso espetar um pendrive e tirar essa live que ela vai estar física lá no servidor. E onde está indo essa informação toda? Por isso que eu falei de novo, da geração de informação. O Google já admitiu que ele parou de indexar informação com mais de 10 anos. Aí, por isso que eu falei, se você quiser abrir esse leque, essa live vai até meia-noite. Mas imagine também como é que vai ser culturalmente uma geração que não tem informações de longo prazo. Porque 10 anos é pouquíssimo tempo. Mas só que nos últimos 10 anos a gente já produziu mais informação do que os últimos 1000 anos. Porque para 1000 anos atrás, para produzir informação, você tinha que saber ler e escrever, que era uma atitude rara, não era todo mundo que era alfabetizado. Você tinha que ter um papiro, um pergaminho, uma caneta, um pincel, uma tinta, um sangue. E além de tudo, depois de tudo isso, tinha que ter um lugar para guardar, que em alguns momentos da história ainda foram queimadas as bibliotecas. Então, ou seja, o que ainda foi difícil de escrever ainda foi queimado. Hoje não. A gente está 1h40 aqui falando um monte de coisas e isso vai ficar para sempre no universo. Percebe? A responsabilidade também de quem produz informação. Uma vez eu li em um artigo que fala que uma hora passada de publicações de conteúdo, para você ver tudo que foi publicado em uma hora no mundo inteiro, você vai ficar 6 anos vendo aquele artigo. Foi um tempo que eu já vi isso, eu li esse artigo, eu achei super interessante. Imagina ficar 6 anos para ver 1 hora do seu dia, do que foi publicado em todo o mundo. Então, você vê como que é muita informação, muito conteúdo ali, muito vídeo, muito textos e vai longe, né? E aí eu vou dar o último passo, aproveito que eu paro, cara, só para pegar o gancho de novo. Futuro da contabilidade. Existem também
futurologistas, e existe essa profissão, tá? Pessoas que estão focadas em olhar o mundo e dar futuros contextos e futuros possíveis. Existem futurologistas que eles falam que nós vamos retomar o papel. Em que sentido? Como hoje tudo é digital, assinatura digital, contrato digital, tudo é mais digital, isso também fica mais acessível em qualquer lugar do mundo. Então já existem pessoas que afirmam que as grandes empresas, Apple, Samsung, as empresas que trabalham com isso, Tesla, já estão colocando projetos apenas no papel e voltando a usar cofre. Então o próximo iPhone não está salvo em lugar nenhum da nuvem. Tem alguém que está desenhando ele no papel e todo dia guarda no cofre. Reza a lenda. Então percebam isso também. O futuro ele é muito incerto. Existe um grande movimento para uma digitalização e ela é possível, só que ela está restrita por uma cultura ainda de pessoas que podem hackear e atrapalhar isso. E ao mesmo tempo, por ter esse medo de tudo que é digital estar em algum lugar na nuvem espalhado pelo mundo, uma regressão para o físico e para o papel, porque o lugar mais seguro ainda é eu gravar o arquivo num pendrive e carregar no meu bolso, ou escrever num papel, dobrar e guardar na minha carteira. No fim do dia, esse ainda é o lugar mais seguro para guardar uma informação secreta. Olha, Sérgio, acabei. Deixa eu falar uma coisa para perguntar. Uma última pergunta coisa, aí. É porque assim, ó. O Alexandre, a gente foi almoçar junto e. Mas a gente comeu bastante, hein? O Alexandre está perguntando aqui se tem algum curso completo sobre IA para o escritório contábil. Eu acredito que tão específico assim não deva ter, né? Mas deva ter no seu rol aí um curso voltado para IA, não tem? Que pode ser utilizado também, adaptado para o escritório contábil? Sim. Aí eu vou aproveitar para falar da M42 Educacional. Alexandre, por favor, procura move42.com.br/cursos. Lá você vai ver todos os nossos cursos. Hoje a grande maioria são sobre inteligência artificial e nós não temos um específico para contadores ainda, porque nós não encontramos ainda esse contador. Estou até conversando com o Guilherme já faz algum tempo para a gente trazer isso específico. Nós não encontramos ainda essa pessoa, mas nós temos sim, alguns cursos ali que vão te ajudar muito a usar nas atividades diárias. Então, atividades diárias que você faz, você precisa de produtividade, organizar sua agenda, distribuir tarefas, delegar tarefas, dar feedback, tudo isso você encontra nessa plataforma. Tem, inclusive, o módulo iniciante, que você pode adquirir, e depois tem o módulo intermediário, que você já vai ter um monte de coisas novas para você descobrir. E fora o nosso canal no YouTube, que é o @M42Educacional, nós publicamos ali semanalmente conteúdos muito valiosos e relevantes para tanto tecnologia, falando de inteligência artificial, inovação, quanto também para liderança e gestão de pessoas. Tem muito contador que pergunta para mim se tem algum curso para vendas, porque é uma coisa que eu já conversei com você a respeito. O contador para aprender a captar clientes. É uma forma diferente de captar cliente, não é um produto que você está vendendo. Não é a pessoa vai lá no Magazine e quer comprar essa geladeira. É bem diferente o trabalho do contador. Eu sempre falo que não conheço nenhum curso para vendas, mas eu sempre falo para o contador, que o contador ele tem que ir lá no cafezinho da esquina, no barzinho, tomar o café todos os dias lá, porque lá está o empresário, lá está a pessoa que troca ideia, a pessoa que pode indicar ele, pode fazer o crescimento dele, ele está presente ali. Então, eu aprendi isso com um contador de Birigui, que é o Zavanella, ele faz isso, e ele já até desde eu tinha 20 anos de idade, eu sei que ele faz isso, ele vai no escritório, ele vai no cafezinho da esquina, toma um café, porque lá está o empresário, onde ele faz a captação de cliente deles. Então, quem sabe se a gente pode futuramente aí, abrir até ver um curso voltado a essa parte de vendas para o escritório de contabilidade e, de repente, aí, cada dia mais focado nesse crescimento dessa área. Eu vejo muitos cursos voltados para advogado, muito curso voltado, mas para o contador eu vejo que o pessoal não investe muito. E é uma área que
está crescendo muito. Hoje em dia, eu não vejo uma empresa sem um escritório de contabilidade. Eu não vejo. Nem pode, inclusive. Se você depende do tamanho, você é obrigado a ter um contador. Você é MEI, mas o MEI precisa também de um contador, entendeu? Quando o MEI procura um contador, quem é MEI e procurou o contador já sabe dessa situação. A maioria é dessa forma. Eles procuram o contador porque já está em situações precárias em relação à contabilidade, precisa do contador para organizar essa parte aí. Então, é muito difícil aí manter uma empresa sem um contador. Seja ele um contador interno, seja um escritório de contabilidade para pegar toda essa área contábil desse microempreendedor. César, tem mais alguma item que eu gostaria de comentar? Tem mais alguma forma, algum tema, alguma particularidade que eu gostaria de compartilhar? Eu trouxe aqui a Zaya, tá? Chama Zaya, do Alessandro Messina, tá aqui no chat para vocês. Essa é a empresa que eu falei que ela faz a integração. Então, tem a Zapier, tem a Zaya, que ela faz a integração com o WhatsApp e ajuda vocês. Sobre comentários, acho que foi ótimo. Agora eu quero ouvir dos demais, né? Espero que a gente possa também ter um retorno aí das pessoas nos comentários, ou até mesmo por e-mail, mandem mensagem para nós. Me coloco à disposição. A M42, todo o grupo Move está à disposição para apoiar, para tirar dúvidas, para ajudar vocês desde a parte de inovação corporativa, como eu falei, com os cursos em company, até a parte de liderança, gestão de pessoas, planejamento estratégico. Inclusive, nós demos um curso na semana passada de planejamento estratégico com inteligência artificial. Então, como que eu uso também a IA dentro do meu plano estratégico. Então, de novo, agradeço a oportunidade, Guilherme, foi um prazer estar aqui contigo, a gente pode ficar horas conversando, e eu prefiro que a gente marque de novo mais um dia, 2 dias, 3 dias, para que a gente possa conversar mais, porque realmente é muito rico. E espero que a gente possa ter ajudado essas pessoas e que vocês também possam ter aprendido um pouquinho aqui conosco, né, para poder também contribuir com a vida de vocês e facilitar a rotina do escritório contábil, que era o nosso objetivo desde o início. Como o pessoal te encontra, César? Você falou do site da compra, mas tem o Instagram para compartilhar com o pessoal? Tem. O nosso Instagram é @M42Educacional. O nosso LinkedIn, @M42Educacional. E o nosso YouTube, @M42Educacional. Meu nome é César Augusto Pessoa. Se você jogar no Google, provavelmente você vai encontrar, porque nós já temos alguns conteúdos relevantes ali, a gente já aparece os primeiros resultados. Foi um prazer, César, e é um prazer estar fazendo essa live. Eu sempre falo, eu quero que o contador cresça, porque assim nós crescemos todos juntos. E quero fazer mais lives como essa, sempre trazendo aí conteúdo aí para o crescimento aí pessoal, contábil, profissional das pessoas. E agradeço a sua presença, César, e agradeço a presença do público aí, que esteve aí presente com a gente até o final. As pessoas que estavam preocupadas em relação a vamos gravar, fiquei muito contente em relação que as pessoas estão interessadas em aprender. E para me encontrar, o Viabiliza Legalização, tá? Nós estamos ali no Instagram, Facebook, temos também um canal, estamos com um canal aberto agora no YouTube, tá? E caso vocês quiserem saber mais sobre a Viabiliza Legalização, pode entrar em contato, que estamos aqui para auxiliar. Nosso intuito é auxiliar o contador e, assim, ter um crescimento aí profissional contábil das pessoas na área de legalização. Agradeço a todos. Vou encerrar essa live. E Gabriel, tem mais uma observação, Gabriel? Então, tá bom. Muito obrigado a todos. Até mais. Um abraço, pessoal. Foi um prazer. Até mais.